Beleza, então, amados amigos de casa, para nós aqui é o primeiro culto dessa Santa Ceia de outubro. Que Deus abençoe, não sei que horário você vai estar acompanhando, assistindo a essa nossa programação. Em nome do Senhor Jesus, sejam bem-vindos e que Deus fala ao seu coração. Irmãos, tem momentos que não dá nem vontade de parar. Nós não sabemos se a igreja subiu ou se o céu desceu. Eu sei que a glória de Deus inunda o nosso coração, nosso ser, no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos fazer isso mais, nós precisamos ter esse hábito, né? Em nome do Senhor Jesus, de fazer o quê? De buscar a Deus, buscar a bênção do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. João capítulo 18, abra a sua Bíblia lá em João capítulo 18, versículo de número 28. João 18, 28. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. João Evangelho. Capítulo 18, versículo 28. João 18, 28. É o quarto Evangelho. Eu espero você encontrar, nós acompanharmos juntos, em nome do Senhor Jesus. João 18, 28. Amém? Diz assim, ó: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminar e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse: que acusação trazeis contra esse homem? E responderam e disseram: se esse não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos: levai vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Então você vê, pessoal, o seguinte: eu disse que essa prisão de Jesus foi legal. Você sabe que no Brasil nós herdamos o direito romano, né? E aí acontece, pessoal, que às vezes você vê muito isso no noticiário, na televisão, quando às vezes uma autoridade policial vai cumprir um mandato de busca, apreensão, de prisão. Ele chega lá de madrugada, faz a tocaia, que é como diz, ele cerca-se a casa, e aí 6 horas da manhã ele chuta a porta, ele bate na porta, ele leva lá um mandato judicial para poder entrar dentro da casa da pessoa. Isso foi preso de noite. E geralmente quando a pessoa é presa, ela é levada na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, e aquela coisa toda, todo esse procedimento, né? Então Jesus foi levado primeiro na casa do sumo sacerdote. Depois que Jesus é levado, né, ao governador, né, que era o Pilatos, que era o governador de Roma, que governava a Palestina. E aí, irmãos, quando o Pilatos falou: ajuda vocês, ele com a lei de vocês, ele disse: não, na nossa lei não é permitido matar. Aqui eles revelam, irmãos, realmente o que eles queriam fazer com Jesus. E aí no versículo 32 diz assim, ó: para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus? Respondendo-lhe Jesus: tu o dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te os outros de mim? Então, irmãos, quando o Pilatos volta na audiência, ele pergunta para Jesus. Jesus já estava preso, amarrado nas mãos. Jesus falou: você é o rei dos judeus? Aí Jesus pergunta para Pilatos: é você que está dizendo, né, de ti mesmo, ou os outros que estão falando de mim? Em outras palavras, essa opinião vem de você, né? Ou essa opinião você está ouvindo de outras pessoas? O Pilatos sabia a verdade, irmãos, mas ele queria ouvir a voz de outras pessoas. Diz aqui o versículo 35: Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes se entregaram-te a mim. Que fizeste? 36 diz assim, ó: respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que
irmãos, quando o Pilatos pergunta pela segunda vez: você é o rei dos judeus? Aí Jesus diz: é você que está dizendo. Jesus, eu imagino que ele estava algemado, ele levanta as algemas e diz: é para isso que eu vim, para isso que eu nasci, eu vim com esse propósito definido, a morrer na cruz, a salvar as pessoas, né? Então, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele termina dizendo. Aí o 38, disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Então Pilatos volta e fala assim: eu não vi nada de criminoso nele, eu não vi nada de ilegal nele, eu não vi nenhuma contravenção penal ou legal que seja nele. E aí o versículo 39: mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei-vos, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então, como eu disse, irmãos, nós adotamos, né? Pegamos muito no nosso direito do Brasil, nós pegamos do direito romano. Nós temos o induto de Páscoa, o induto de Natal, né? Você vê que às vezes está chegando o período de final de ano, às vezes o presidente da República, ele tem por poder, irmãos, né, fazer aquelas saidinhas de Natal. Aquele preso que já cumpriu lá, sei lá, 1/3 da pena, 2/3 da pena, está próximo a sair por bom comportamento, que trabalha, ele é liberado para ele passar o Natal, Ano Novo com a sua família e depois voltar para o presídio. Só que aí o que acontece, irmãos? Nesse meio tempo, muitos saem e não voltam mais, né? Mas nós herdamos isso daqui. O Pilatos falou: olha, tem o seguinte, por ocasião da Páscoa eu posso soltar um. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Olha a pergunta do Pilatos. Aí o versículo 40: então todos voltaram a gritar, dizendo: esse não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, né? Então, o que acontece? Às vezes, irmãos, a pessoa ela sabe da verdade, mas ela quer ouvir a voz da multidão. Existe uma frase, irmãos, né, no latim, que diz assim: vox populi, vox Deo. A voz do povo é a voz de Deus. Será, irmãos? Você vê que todos gritaram o seguinte: esse não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, né? Então o povo começa a gritar. O Pilatos tinha o poder na mão de prender Jesus, de soltar Jesus, mas queria ouvir a voz. Ele talvez estava preocupado com a sua popularidade, a eleição de alguma coisa, ou como nos dias atuais estava preocupado em perder seguidores, né? Existem pessoas que deixam de ser líderes, por quê? Porque as pessoas têm medo de perder seguidor. Nós temos que estar na bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus, né? O Lucas capítulo 23, você está em João, vamos lá, Lucas 23, Mateus, Marcos, Lucas, Lucas 23, 12, abra lá, capítulo 23, versículo de número 12, 23, 12. Aconteceu um fenômeno, vários, né, na prisão de Jesus, mas um deles está aqui, Lucas capítulo 23, versículo de número 12, diz assim, e no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um contra o outro. Então aconteceu esse fenômeno, irmãos, né? Na ocasião da prisão de Jesus, o Herodes manda Jesus lá para o Pilatos. O Pilatos devolve Jesus para Herodes, Herodes devolve para Pilatos, e eles se tornaram amigos entre si, né? Então, pessoal, você vê que aconteceu isso. Aí no versículo 16, e castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Então, o Pilatos ele trabalha com a possibilidade só de castigar Jesus e soltar Jesus. No 19, Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Então você vê que o Barrabás merecia estar preso, porque teve lá o processo, lá todo o trânsito julgado, né? Ele fez uma sedição e ele cometeu um homicídio, por isso que ele estava preso. No versículo 20 diz assim, falou pois outra vez Pilatos,
querendo soltar a Jesus. O Pilatos trabalhou e queria soltar Jesus. Ele pergunta de novo, 21, mas eles clamavam em contrário, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Aí o 22, então ele pela terceira vez lhes disse, mas que mal fez esse? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Então, irmãos, você vê o seguinte, irmãos. O Pilatos falou assim, ó, pessoa, eu não vejo nada de morte nele. Você vê que existem pessoas, irmãos, que às vezes até vêm na igreja. Só que a pessoa, irmãos, ela quer procurar uma igreja, irmãos, que concorda com ela. Ela quer procurar alguém, irmãos, que esteja no mesmo erro que ela. A palavra de Deus, irmãos, não é para se adequar à nossa realidade, é o contrário. É nós que temos que se adequar à nossa vida à palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é o nosso livro de regra e conduta. Então, nos acontece que a palavra de Deus, ela é o nosso manual. Tudo o que de Deus se pode conhecer, deixou, irmãos, escrito na sua palavra, né? Em nome do Senhor Jesus. Para quê? Para que nós seguimos a sua palavra. Uma vez chegou um senhor na minha igreja, falou, pastor, é o seguinte, eu não dou dízimo. O senhor entende? Eu falei, entendo. Ele falou, graças a Deus, encontrei um pastor que entende por que eu não sou dizimista. Esperei falar, falei, entendo por que a sua vida não muda. É igual aquela história daquele biscoito, irmãos, que não tem mais o tostinhos, né? É fresquinho porque vende mais, ou porque vende mais é fresquinho. A vida da pessoa não muda, ela não prospera porque ela não é dizimista, ou por não ser dizimista, porque a vida não muda e não prospera, né? Então as pessoas, elas querem alguém que concorde com elas, mas muitas das vezes elas não querem submeter a sua vida na palavra de Deus, né? Às vezes a pessoa conhece a verdade, mas ela prefere andar na mentira, ela prefere andar no engano. Nós temos que andar na verdade em nome de Jesus. Você vê que o Pilatos, pessoal, sabia, e ele tentou livrar Jesus. Ele tinha poder de não esperar a opinião do povo. Ele tem a caneta na mão, o governador é ele, pessoal. Aí ele quer saber da opinião do povo, né? Aí volta lá, irmãos, Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Capítulo 27, perdão. Mateus 27, versículo 19. Mateus 27, 19. Capítulo 27, versículo de número 19. Aconteceu um fenômeno aqui, pessoal, enquanto o Pilatos estava julgando, tratando a causa de Jesus, quando ele estava no tribunal. O capítulo 27, versículo 19 diz assim: e estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Eu não sei se você já assistiu, irmãos, esse último filme da Paixão de Cristo. Foi até aquele ator americano que produziu, o Mel Gibson, né? Essa parte, né? Você vê que a intenção dele era fazer a princípio no aramaico, né? E aí essa parte, pessoal, você vê que não foi traduzido em outros idiomas, né? Acontece que o povo estava gritando lá para salvar o Barrabás e para prender Jesus. O juiz, irmãos, a exemplo do Brasil, por exemplo, ele não sofre, irmãos, ele não é responsável pelos seus julgados, né? Ele é irresponsável no seguinte sentido, ele não tem uma punição para ele. É claro que ele vai ser reformado, às vezes a pessoa recorre para a segunda instância, vai ser reformado lá, a terminologia correta, né? A sua decisão, só que ele julga segundo a sua consciência, certo? Então você vê que ele não sofre, teoricamente, né? Ele não sofre influência de ninguém. Mas aconteceu aqui um fenômeno, porque a esposa de Pilatos, irmãos, aqui está no versículo 19, e estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque
sonho, muito sofri por causa dele. Aí, irmãos, ela falou assim, não entra na questão dele, porque eu muito sofri por causa dele. Aí no 21 diz assim, respondendo o governador, disse-lhes, qual desses dois quereis-vos que eu solte? E disseram, Barrabás. Disse-lhe Pilatos, que fareis então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Então, irmãos, quando Jesus pergunta, o que vocês querem que eu faça com Jesus? E o povo gritou que ele seja crucificado, né? Então ele queria saber da opinião, ele não sofria influência besta, né? Quando o juiz ele está em exercício, ele está julgando, né? Ele é soberano nas suas decisões, ele não sofre influência, mas o Pilatos queria popularidade. Às vezes tem pessoas que querem popularidade. Às vezes você vê pessoas, irmãos, que nós temos que estar comprometidos com a palavra de Deus. Pessoas até que irmãos da fé, que quando Deus nos coloca a pessoa no mandato, no poder, a pessoa tem que ter essa consciência, eu estou representando Deus. Mas às vezes a pessoa por ganhar like, né, nessa era digital que nós estamos vivendo, ou uma pessoa ganhar popularidade, ela fala, temos que fazer um referendo, temos que saber da opinião das outras pessoas. Irmãos, o que os outros pensam, o que os outros dizem, não pode te interferir na tua vida com Deus. É você e Deus. O nosso objetivo é agradar o Senhor. Quando você parte para preocupar com a opinião dos outros, para agradar os outros, muitas das vezes você desagrada a Deus. Porque nós não podemos servir a dois senhores, né? Ou há de agradar um e desprezar o outro, diz a própria palavra de Deus, né? E aí o povo gritou, seja crucificado. 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue desse justo. Considerar isso, né? Então tem até esse ditado, né? Estou igual Pilatos, eu lavei minhas mãos. Ele sabia que Jesus era justo. Ele sabia que Jesus não tinha esses crimes de morte que foi acusado. Ele vai lavar as mãos e falou, estou inocente do sangue desse justo, né? Então acontece o seguinte, pessoal, tem pessoas, irmãos, que sabem que o seu comportamento é pecaminoso, que a sua atitude é pecaminosa, e a pessoa vai e faz, irmãos. Tem pessoas que sabem que no período do namoro, irmãos, não se pode fazer, irmãos, o que o casal faz na sua intimidade, a pessoa faz. A pessoa sabe pela palavra de Deus, irmãos, que ela não deve beber, não deve fumar, vai lá e fuma, vai lá e bebe, pessoal. O Pilatos sabia a verdade, mas ele fez a minha culpa, eu quero estar bem com o povo, eu quero estar bem de popularidade com as pessoas, eu quero que fale bem de mim, né? E dessa forma, não, pessoal, nós temos que estar na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Aí continuando, diz aqui, e respondendo todo o povo, disse, o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmãos, quando o povo disse isso, aquele mesmo povo que gritou Hosana, Hosana, é o que vem em nome do Senhor na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, foi o povo que apontou o dedo, crucifica ele. E aí, irmãos, diz a Bíblia Sagrada, que quando ele fala assim, olha, eu estou inocente do sangue desse justo, estou lavando as minhas mãos, o povo, irmãos, sem que eles percebessem, eles comprometeram a próxima geração. Eles disseram o seguinte, eu vou ler de novo o versículo, né? Respondendo todo o povo, todo é o todo, né? Sem exceção, engloba todos, disse, o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Quando eles dizem isso, eles estão comprometendo a próxima geração. Falou que o sangue dele cai sobre a nós, nossa geração, e os nossos filhos. A próxima geração está comprometida. Por que eles falaram isso? O sangue cai sobre nós, sobre os nossos filhos, né? O sangue desse é inocente. A próxima geração está comprometida. Não comprometa a sua próxima geração. Irmão, sempre o que você faz reflete mais alguém. Esses dias, nós estávamos fazendo até umas publicações, né, nas mídias sociais para divulgar as reuniões aqui, a igreja, e é meu filho que cuida dessa parte de mídia social. Aí ele falou, poxa, o pastor fulano de tal copiou a gente, a mesma arte, só trocou o endereço lá. Eu falei, filho, tem que ficar feliz, porque a gente se torna referência. Em nome de Jesus, tem pessoas, irmãos, que você não pediu, mas tem você como referência.
seu testemunho de vida, falar aquele irmão lá é de Deus, aquela mulher lá é de Jesus, né? Dessa forma. E aí, pessoal, nós estamos representando o Senhor em nome de Jesus. Aí o versículo 26, então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitá-lo, Jesus entregou para ser crucificado. Então, irmãos, olha o que aconteceu. Ele vai, manda soltar o Barrabás, aí ele manda açoitar Jesus. Falou só, pega e bate nele, mas pode bater, desce a bua, né? Só nas costas, irmãos, com a quantidade de pontas que tinha o chicote romano, que era 13 pontas, era número ímpar, só na quantidade de vezes que Jesus foi chicoteado, nas costas, só nas costas, 450 vezes. Aqui, irmãos, aí intercalava, na ponta do chicote um pedaço de metal e na outra tinha um pedaço de osso. Aqui não só batia, irmãos, com ardia, como rasgava, às vezes arrancava pedaço da pele. Jesus apanha, e aí diz aqui o versículo de número 27, e logo os soldados do governador conduziram Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, versículo 28, e despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Irmãos, eles arrancam toda a roupa de Jesus. Aí quando você assiste esses filmes épicos, né, que você vê Jesus lá com aquela tanguinha, Jesus lá com tapa-sexo, isso não aconteceu na vida real, porque a Bíblia Sagrada diz que ele foi exposto ao vitupério. Jesus estava nu, foi exposto ao ridículo. Então a Bíblia diz que cuspindo em Jesus. Irmãos, isso é uma afronta na nossa cultura. Se alguém gosta em você, você fala, que é isso? Perdão, respeita, mas você pode até processar a pessoa, né? E aí acontece o seguinte, irmãos, o cuspindo cobriu com uma capa escarlate, 29, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarnecia, dizendo, salva, rei dos judeus. Você sabe, irmãos, que nessa parte da fronte passa-se uma artéria que ela rega o cérebro, né? Então ele sempre fala isso, cuidado com a fonte, né? Criança pequena tem aquele negócio da moleira, a fonte da criança, enfim. Aí eles vão e colocam uma coroa de espinho em Jesus, e a Bíblia fala que eles escarnecem Jesus. Irmão, você tem que ser muito de Deus para não revidar. As pessoas começam a xingar você, começam a cuspir em você, começam a amaldiçoar você. Aí você fala, pastor, irmãos, o demônio quer tirar a nossa paz, né? Ele não tirou a paz de Jesus, Jesus não revidou. A Bíblia fala que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a sua boca para reclamar, para questionar. Sempre a nossa dor é maior do que a dos outros, irmãos. Às vezes acontece o seguinte, a mulher, Deus deu essa bênção para a mulher da maternidade, a mulher tem dores de parto, né? Aí o homem, irmãos, o que ele faz? Ele fala, pô, deslargou aqui minha unha, aqui o cantinho da minha unha, nossa, estou igual a minha mulher quando estava dando a luz, né? Sempre a nossa dor é maior do que a dos outros. A pessoa fala, não, eu estou com uma febre. Aí a pessoa fala, não, mas isso aí é doença de rico. Não, irmãos, a febre é consequência. Ela é um sinal que alguma coisa no seu organismo não está bem. É sinal de uma infecção ou de uma inflamação no seu organismo, né? Então, pessoal, acontece que escarnecia de Jesus, dizendo, salva-te mesmo aí dos judeus. Aí no versículo 30, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batia-lhe com a cana na cabeça. Irmãos, depois de Jesus levar essa chicotada nas costas, colocar essa coroa de espinhos na fronte, irmãos, eles começam a bater com cana em Jesus. E aí o versículo 31, e depois de o haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Irmãos, no dia que você for lá em Israel, você vai ver o túmulo de Jesus vazio, você vai ver lá o caminho da Via Sacra, o caminho do Gólgota, onde ele foi crucificado. Eles colocaram a roupa em Jesus, e aí ele teve que carregar aquela cruz pesada, aquela cruz de madeira maciça. Uma coisa que me impressionou, irmãos, eu fico imaginar,
E até o autor do filme, esse último filme da Paixão de Cristo, foi muito, muito feliz nisso, porque essa cruz não era para Jesus, era uma cruz que já estava pronta. Aí, irmãos, quando Jesus é crucificado, parece que a cruz é maior para ele do que ele. Aí a Bíblia não, eles puxam com a corda, deslocam o braço de Jesus para chegar onde tinha que chegar, e prega o braço de Jesus, né? Então, você vê o seguinte, irmãos, os piores criminosos, os piores bandidos naquela época eram crucificados. Jesus foi morto com a pior morte que tinha naquela época. Graças a Deus no Brasil nós não temos pena de morte. Por que graças a Deus, pastor? Está cheio de testemunhos, de exemplos na história. Você pode procurar no Google, na internet, de erros judiciais, porque às vezes tinha o mesmo pseudônimo, o mesmo nome do pai, hoje é só o nome da mãe, né? Teve um caso até, se não me engano, que foi no Maranhão, a jovem que ficou presa lá 28 dias na cela com 30 homens. Então o sistema no Brasil não funciona, né? Graças a Deus que a única exceção de crime de morte no Brasil pela Constituição Federal é em guerra declarada, que a pessoa lá, o garoto que se alistou aqui não quer convocado, se expõe, vai para a guerra, ele vai para o paredão, né? E graças a Deus que no Brasil nós temos orado pela pátria brasileira, é um país de guerra, é um país de paz, em nome de Jesus. Levaram para ser crucificado. Mas o versículo 32, irmãos, olha o que diz aqui. No 32. E quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Você vê nesse filme, irmãos, que teve uma hora que Jesus está tão fraco, que ele não consegue mais carregar a cruz, Jesus cai. Aí a Bíblia fala que eles encontram cidadãos, um homem sirineu, chamado Simão. Sirineu é a cidade de onde ele veio. A Bíblia fala que o nome próprio dele era Simão, a quem constrangeu a levar a cruz. Então, irmãos, depois de ter cuspido, coroa de espinhos, escarnecido, né? Despido, batia com cano, escarnecia de novo, deram chicotado, levaram para ser crucificado. Aí eles encontram um homem, irmãos, que ajuda Jesus a levar a cruz. Nós temos que fazer essa oração. Às vezes você fala, pastor, o único provedor de receita lá na minha casa sou eu. Eu tenho uma família grande. Pastor, a luta está difícil, eu tenho filhos pequenos, eu preciso trabalhar fora. Eu preciso de gente que me ajuda. Faça essa oração. Meu Deus, manda sirineus em nome do Senhor Jesus. Pessoas que vão ser bênção na minha vida, sem nenhum interesse escuso. Não. Pessoas, irmãos, que vão ajudar você a carregar a sua cruz, aliviar o seu fardo, o seu peso, em nome de Jesus. Pastor, o único provedor espiritual em casa sou eu. Então, ora, Jesus, salva mais alguém da minha família, né, para me ajudar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa mesma passagem aqui, que constrangeu, o que é isso, pastor? Sujeitou, pressionou ele, os soldados pegam, subjuga ele para quê? Para carregar a cruz. Falou, você vai carregar a cruz aqui. Então acontece que o Senhor Jesus foi lá. Versículo 32, né? E quando saíram, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem constrangeram levar a sua cruz. Em Marcos capítulo 15, versículo 21, vamos lá. Marcos 15, 21. Capítulo 15, versículo 21. Capítulo 15, versículo 21. Fala a mesma passagem aqui do sirineu. Às vezes na igreja está faltando sirineus, irmãos. Pessoas que falam, pastor, nós estamos juntos, vamos colocar as mãos juntos no arado, nós não olhamos para trás. O senhor está precisando de quê? Está precisando de evangelismo, está precisando de mão de obra humana. A maior necessidade nossa, irmãos, como eu vim dos anos de vaca magra, a maior necessidade hoje da nossa igreja é de mão de obra humana. Pastor, eu vou estar aqui orando nas reuniões de oração, nas quintas-feiras, eu quero estar evangelizando. Pastor, às vezes aquilo que é de graça, irmãos, às vezes a pessoa não dá valor, né? Às vezes não tem preço. Às vezes a pessoa fala, que tipo, irmão, dá aula, que eu quero aprender a tocar um instrumento,
para a gente ter mais opções, né, em nome do Senhor Jesus, de pessoas para tocar, para cantar, para servir o Senhor em nome de Jesus. Falou, o pastor precisa encher uma van aqui só de homens para levar para São Paulo, por exemplo. Coloca meu nome, eu estou junto. O pastor, na última sexta-feira, levou um pessoal de vigília lá para a nossa regional, que é Taubaté. Falei, eu quero passar uma madrugada com Jesus. Às vezes, há quanto tempo você não passa uma madrugada com Jesus, né? Antigamente a pessoa, ela não era de Jesus, às vezes a pessoa era até de outras religiões, passava a madrugada toda na encruzilhada, batendo tambor para Satanás. E hoje a pessoa não tem expulsão, tem pessoa que fala, pastor, eu era do samba, eu era do carnaval, passava a madrugada toda lá sambando, aquela coisa toda. E por que não passa hoje com Jesus, moço? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia fala o amor de quase todos se esfriaria. O amor de quase todos. Será que você não está esfriando? Às vezes o pastor entra para orar e vê aquele monte de pessoas assim de olho aberto. Você não vem para ser espectador. Você fala, eu vim para ser um adorador, vim para adorar a Deus. Eu vim para Deus, Ele me envolver no coração, em nome do Senhor Jesus, para colocar minha vida na presença de Deus, no altar de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aí vamos lá, Marcos capítulo 15, versículo 21. E constrangeram um certo Simão. Novamente fala a palavra constrangeiro. Não foi voluntário para carregar a cruz, foi obrigado, né? Pai de Alexandre de Rufus, que por ali passava, vindo do campo, aqui levasse a cruz. Então a Bíblia fala que esse Simão Cirineu não foi lá para ver o espetáculo público de Jesus carregando a cruz. Ele não foi zombar de Jesus. A Bíblia fala que ele estava de passagem. Irmão, se você vive o Evangelho de Deus, Deus pode fazer aqui no nosso município, nós estamos falando de Caçapava, no interior de São Paulo, no meio de 646 cidades agora no estado, que mais uma se emancipou, nós passa pelo menos duas BRs federais aqui no nosso município, tanto a rodovia Dutra e a outra Carvalho Pinto, e tem as outras estaduais como Estrada Velha, João do Amaral Gurgel. Deus pode fazer alguém que está de passagem entrar aqui só para abençoar você. Deus pode fazer alguém comprar só o que você tem para vender, no nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, acontece o seguinte: tem coisa que não é para todo mundo, que é só para você, pessoal. Então nós temos que colocar no nosso coração, quando eu sou exclusivo de Deus, tem bênção que é exclusiva. Daquelas dezenas, colocamos centenas de pessoas ali, blasfemando, acompanhando o cortejo de Jesus carregando a cruz, aquele espetáculo, somente o Cirineu que ajudou a carregar aquela cruz, né? Então, Deus fez que naquele exato momento ele estivesse ali para ajudar o filho dele. Deus pode fazer com você, levantar pessoas para ajudar você em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, a significado do nome Simão, né? Significa aquele que ouve ou que tem ouvidos, né? Então, irmãos, o Cirineu era uma cidade que tinha lá no norte da África, não era o sobrenome dele. Deus traz um cara lá do norte da África para o Oriente Médio, irmãos, só para ajudar Jesus a carregar a cruz. Ainda que não esteja no Brasil, Deus pode mandar de fora. Deus pode mandar até de outro continente, irmãos. Amém, gente? Ele é Deus, Ele é Senhor em nome de Jesus. Eu tive duas experiências assim. Eu estava lá no Mato Grosso do Sul. Você tem ideia? Tem um irmão que hoje ele está no Maranhão e a gente se fala por mídia social. E ele falou: pastor, quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, eu já tinha feito contrato, eu fui para Angola e eu fui ensinar aos angolanos, fui abrir usina de combustível, de cana-de-açúcar, né, de combustível para os angolanos. O contrato, pastor, eu não podia romper o contrato. Quando a minha esposa ficou grávida, já tinha um contrato, já estava um contrato assinado e estava indo embora. Pastor, quando eu voltei para o Brasil, nem isso eu consegui fazer. Quando eu voltei para o Brasil, o meu filho já tinha 4 meses de nascido. Então eu acompanhei o pré-natal, eu acompanhei esse chá da revelação, não acompanhei comprar os móveis para o bebê. Quando chegou, eu tinha 4 meses de nascido. Eu não consegui romper o contrato com o nascimento do meu filho. Mas um dia eu estava lá.
E aí acontece o seguinte, eu falei, olha, eu preciso fazer algo para Jesus. E aí, irmãos, acontece que ele descobre um programa na televisão e tal, e aí ele pega e faz a rescisão do contrato, paga-se a multa, vem para o estado do interior do Mato Grosso do Sul. E aí, irmãos, ele morava no hotel, que era da cidade que era pastor, vinha tomar café na padaria do lado da igreja. Deus falou no coração dele, você está todo dia aqui tomando café, você não entrou na igreja. Ele entrou na igreja, irmãos. E ele se tornou a maior coluna que eu tinha naquela igreja. Nós estávamos passando um momento difícil lá naquela igreja e Deus mandou. O outro, irmãos, falou o seguinte, pastor, eu trabalho no ramo de usinagem, de usina, de combustível. E tem 2 vagas, só 2 vagas, pastor. E eu quero ir para lá. Se eu for para lá, eu vou mandar um dízimo de Angola para cá. E a gente tinha lugar no salão grande, a gente precisava melhorar a receita, porque era um antigo cinema lá. E aí, daqui a pouco, chega e falou assim, olha, é o seguinte, uma vaga caiu, só tem uma. Ele falou, pastor, só tem essa vaga. Aqui, a minha profissão aqui não dá dinheiro, mas lá dá, porque eu vou receber em dólar, vou mandar um dízimo para cá. Eu falei, não, se você colocou no seu coração que é para fazer a obra de Deus, Deus vai fazer. E ele vai, só tinha uma vaga, ele preenche essa vaga. Ele mandava um dízimo de Angola para cá, para o Brasil, para colocar na igreja. Então, pessoal, Deus pode mandar o seu dinheiro. O que você está precisando? O que está faltando na sua vida? É Ele que faz a obra acontecer em nome do Senhor Jesus. Irmãos, isso é um exemplo de servo. O servo é aquele que auxilia. Nós precisamos ser Deus na nossa igreja, no nosso meio, para nos apoiar, em nome do Senhor Jesus. Pastor, nós estamos juntos aí, em nome do Senhor Jesus. Precisamos colocar gente de Deus, pastor, na política. Precisamos colocar gente de Deus, pastor, aonde vai ter que ter gente de Deus para representar a obra de Deus em nome de Jesus, para lutar pela família, para lutar pela obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Talvez você é o servidor dessa igreja. Deus levantou você, mas não está exercendo a sua função. Eu preciso exercer a função que eu fui chamado em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha abençoar, porque Ele é Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Pessoal, nós vamos preparar para participar da Santa Ceia. Aos amigos de casa, Deus abençoa em nome